Olá pessoal, o meu nome é Nívia e eu sou professora do Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quero te dar boas-vindas a mais uma videoaula sobre botânica. Na aula de hoje, vamos estudar as primeiras plantas terrestres, as briófitas. Mas você deve se perguntar, para que estudar briófitas? Se você me conhece, você já sabe que eu sou completamente apaixonada pelas briófitas. Mas algo que eu mesma costumo ouvir de colegas e até de pessoas desconhecidas é: para que estudar briófitas? Elas não servem para nada, não servem para comer, não servem para vestir. Mas então, para que servem as briófitas? Porque a gente precisa conhecer as briófitas. Antes de falar sobre a importância das briófitas, quero falar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades sobre esse grupo vegetal. Primeiro, em geral, as pessoas chamam as briófitas de plantas inferiores. Pensa um pouco, o que é inferior para você? São plantas que surgiram há muito tempo, que estão lá na base da evolução das plantas terrestres, tá? Então são plantas basais, né? São plantas que têm uma complexidade estrutural muito pequena, são plantas muito pequenas. Sim, a complexidade estrutural das briófitas é realmente pequena, se comparada com a complexidade das plantas vasculares. Mas o corpo, a arquitetura das briófitas pode ser até bastante elaborada, podemos dizer. Aqui, a estrutura típica de uma árvore, que seria uma haste que ergue a parte fotossintetizante da planta, isso pode ser encontrado em um musgo. Essa arquitetura é a arquitetura típica, que predomina aí nas árvores. Mas essa estrutura é menos complexa do que essa. Eu acho que até em termos de complexidade é menos complexa, talvez. Tem um conjunto menos elaborado de tecidos, talvez. Mas inferior por isso? Não, né? Briófitas não são plantas inferiores. Podem ser consideradas plantas basais. Um outro mito, O que é briófita? Limo. As briófitas, elas podem fazer parte do limo, assim como as cianobactérias, microalgas, macroalgas e outros grupos de organismos fotossintetizantes. Em geral, se o limo escorrega, o que faz o limo escorregar não são as briófitas, e sim as algas. Seria a bainha externa de mucilagem que está presente em muitas algas, inclusive em algas de ambientes terrestres. Então, é um mito de que briófita é limo. Existe uma diversidade enorme morfológica e estrutural nas briófitas. A gente pode encontrar musgos com mais de 30 centímetros no corpo. E olha que coisa mais linda, né? Não. Briófita não é limo. Um outro mito muito comum sobre as briófitas é de que elas são plantas pouco conhecidas. Aqui eu trago dados de um trabalho recente da Denise Costa e do Denilson Peralta, publicado em 2015, para a gente ter uma noção da diversidade de briófitas do nosso país. A gente tem cerca de 1.500 espécies, 18% delas endêmicas do nosso país. Quais locais apresentam maior taxa de endemismo? A floresta atlântica e a floresta amazônica. Aqui a gente tem a quantidade de espécies existentes na floresta atlântica e aqui a quantidade de espécies endêmicas a esse domínio fitogeográfico, e aqui também na Amazônia. E a gente percebe que a maioria das briófitas que ocorrem nesses domínios fitogeográficos ocorrem como corticícolas, ou seja, crescem sob troncos de árvores. Algo que é importante de falar sobre a questão das briófitas serem ou não conhecidas, a diversidade de briófitas do Brasil, o número de briólogos, ou seja, especialistas em briófitas, tem crescido bastante. A gente tem hoje mais de 25 doutores em instituições públicas. Temos mais de 35 doutores formados, muitos fazendo pós-doutorado, e mais de 30
alunos de pós-graduação, entre mestrandos e doutorandos e quase 100 alunos de iniciação científica. Se você quiser conhecer o grupo de especialistas em briófitas, vale a pena você visitar as páginas do NEB no YouTube e também no Facebook. Então, é um mito que as briófitas são plantas pouco conhecidas. Muitas pessoas, inclusive livros, dizem que briófitas são plantas restritas a locais úmidos. Isso é um mito. As briófitas, elas têm capacidade de ocorrer em ambientes que são inóspitos a muitas outras plantas. Aqui um exemplo de um musgo ocorrendo num barranco a 1.800 metros de altitude, um barranco ensolarado. Alguns musgos apresentam estruturas adaptativas para sobreviverem nesses ambientes. Nós vamos falar sobre isso num vídeo específico sobre ecologia funcional aqui no nosso canal. Fiquem atentas. Briófitas podem ocorrer sobre rochas no topo de montanhas, locais que têm uma amplitude térmica muito grande, pode chegar a temperaturas negativas no início da manhã e a mais de 60 graus ao meio-dia, por exemplo. Briófitas ocorrem em troncos de árvores expostas ao sol. Briófitas podem ocorrer no solo da caatinga. Aqui a gente tem essa mancha pretinha, uma hepática, que pertence ao grupo das briófitas. Em detalhes, essa planta tem a capacidade de se fechar para evitar a perda de água. E por isso, ela consegue ocorrer num ambiente que poucas plantas conseguem sobreviver, o solo exposto da caatinga. Então, é um mito que as briófitas são restritas a locais úmidos. Aqui, uma fotografia tirada pela minha amiga Cristina Baldalfi, próximo a um vulcão. E das poucas plantas que toleravam ocorrer próximo à abertura desse vulcão, estavam ali algumas briófitas. Mas afinal, quem são as briófitas? As briófitas são plantas terrestres compostas por 3 filos, os antóceros, os musgos e as hepáticas. Elas compreendem um grupo monofilético, porque tem um único ancestral e compreende todos os descendentes desse ancestral. Elas vivem predominantemente sob troncos de árvore, aqui em ecossistemas tropicais, e exibem uma diversidade enorme de formas e de espécies. Então vamos conhecer um pouquinho desses 3 filos. Os antóceros, as hepáticas, que têm esse nome por causa do fígado, sim. Alguns estudiosos do passado consideravam que o formato das plantas estaria associado a alguma função dessa planta e algum tipo de uso, finalidade dessa planta. E muitos associavam as hepáticas a aspectos curativos do fígado. Ainda hoje existem alguns estudos que associam óleos essenciais e outros compostos de briófitas, sobretudo de hepáticas, a propriedades farmacológicas. Vale a pena conferir. Aqui alguns exemplos de hepáticas talosas. Bem, elas não parecem muito com o fígado não, né? Mas ok. As hepáticas podem ser folhosas ou talosas e os musgos sempre folhosos. Pensando em como podemos diferenciar as briófitas das outras plantas terrestres, uma característica importante que a gente precisa analisar é o ciclo de vida das briófitas. As briófitas, diferentemente de todas as outras plantas, têm o gametófito como a geração dominante. O esporófito, ele é efêmero e serve para produzir e dispersar os esporos. Então, a geração dominante das briófitas é a gametofítica e o esporófito é efêmero e depende da geração gametofítica para se nutrir. Além disso, briófitas não apresentam raízes e nem sistema vascular. Existe uma aula específica aqui no canal sobre raízes, onde eu explico que nem todas as plantas possuem raízes e falo um pouco sobre as briófitas e o porquê disso. Vale a pena conferir. O esporófito das briófitas tem apenas um esporângio, então a gente fala que ele é monoesporangiado. São as estruturas que produzem esporos. Vamos ver melhor isso
na nossa aula sobre morfologia. No ciclo de vida das briófitas, a gente tem uma completa independência de vetores animais. É claro que existem algumas exceções, e em alguns casos super raros, alguns animais, sobretudo pequenos animais, auxiliam na reprodução das briófitas. Mas isso é exceção. Elas são independentes de vetores animais, tanto para a fecundação, que é realizada com o auxílio de água, quanto para a dispersão, que é auxiliada pelo vento. As briófitas podem ocorrer nos mais diferentes tipos de ambientes. Como eu falei, em ecossistemas tropicais, elas predominam como epífitas. Dentro de uma floresta, muitos microambientes podem ser reconhecidos, desde a copa da árvore até os ambientes do subbosque, troncos em decomposição, rochas. Em geral, as briófitas têm preferência por ambientes úmidos, porque elas são poiquilohídricas, elas não controlam o seu conteúdo hídrico interno. Outro, elas não têm sistema vascular, como eu falei para vocês. Um outro fator, a reprodução sexuada, como eu mostrei aqui no ciclo de vida, para que ocorra a fecundação é necessário água. Mas as briófitas não são restritas a locais úmidos, como eu falei. Tá, ok, eu estou aí, falando sobre as briófitas, mas você continua se perguntando, para que estudar briófitas? Agora sim. Vamos falar um pouco sobre a importância das briófitas. Se você, quando pensa em importância, logo associa essa importância à economia, briófitas não movimentam a economia de nenhum país, você pode dizer. Mas as briófitas têm muitos usos e sim, poderiam movimentar a economia. Quem sabe no futuro a gente aprende, né? Recomendo muito que vocês visitem o site do Bryophyte Ecology, um livro que foi produzido pela doutora Janice Gleim. Além desses usos, as briófitas, em ecossistemas temperados, sobretudo, formam turfeiras, principalmente o musgo Sphagnum, que é esse fofinho aqui. Ele também apresenta uma diversidade grande de espécies no Brasil, sobretudo no alto de montanhas e também em algumas regiões de restinga, onde são formadas também algumas turfeiras. Mas nesses ecossistemas temperados, essas turfeiras têm sido ao longo do tempo utilizadas pela humanidade como carvão. Aqui um exemplo de um local onde essas turfeiras estavam sendo retiradas. Existem muitos estudos, sobre o efeito dessa retirada de turfeira e uso como carvão. E hoje em dia não está tão simples assim de utilizar turfeira. O gênero Sphagnum, para vocês terem uma noção, é o terceiro gênero de plantas que mais acumula carbono. Qual que é o grande problema de queimar turfeiras? Você está liberando esse carbono na atmosfera e contribuindo para o aquecimento global, através do efeito estufa. Quer saber mais sobre o assunto? Eu vou colocar algumas referências aqui na descrição do vídeo. Bem, vamos falar um pouco sobre a importância ecológica das briófitas. As briófitas são organismos fotossintetizantes, então elas convertem energia solar e energia química em biomassa, atuando aí na produtividade primária dos ecossistemas terrestres. Além disso, elas são organismos pioneiros, ou seja, os primeiros a colonizarem certos ambientes, como rochas, solos. As briófitas são pioneiras do ponto de vista ecológico, mas também são pioneiras do ponto de vista evolutivo. Vamos falar sobre isso mais tarde. Contribuem para o balanço hídrico do ecossistema, sobretudo em florestas tropicais, onde a biomassa de epífitas pode acumular uma grande quantidade de água a partir da umidade atmosférica. Nós poderíamos considerar então as briófitas como esponjas, que são capazes de reter e manter o interior da floresta mais úmido. Elas atuam na ciclagem de nutrientes, como carbono, na realidade elas fazem fotossíntese, e nitrogênio. Por que nitrogênio? Vários estudos mostram uma relação entre briófitas e cianobactérias. É muito comum quando nós realizamos campos, aqui na Floresta Atlântica, por exemplo, no meio das briófitas vêm, além de pequenos animais, também muitas cianobactérias. E essas cianobactérias têm a capacidade de fixar nitrogênio. Eu vou colocar algumas referências aqui para quem tiver interesse em aprender mais sobre o assunto.
As briófitas também atuam como habitat para pequenos organismos, sobretudo organismos invertebrados. Briófitas geralmente não servem de alimento para animais, a não ser em ambientes onde faltem outras plantas, mais atrativas. É claro que as briófitas podem ser consumidas, mas em geral, briófitas não sofrem com a herbivoria. Por isso, elas representam um local super adequado para viver, você não acha? Além disso, as briófitas são bioindicadoras de condições climáticas, ecológicas e também dos níveis de poluição. Existem muitos estudos sobre esse assunto. E o principal fato das briófitas serem utilizadas como bioindicadoras é que elas reagem de forma previsível e mensurável a variações ambientais. Por quê? Porque elas são poiquilohídricas. Elas não controlam, a entrada e a saída de água e de poluentes do corpo. Elas funcionam como uma esponja. Se o ambiente está poluído, a poluição pode passar diretamente para o interior da planta. Existe um vídeo aqui no meu canal, que é uma palestra, na realidade, que eu dei sobre o uso de briófitas como bioindicadoras. Recomendo fortemente para quem tiver interesse no assunto. Além disso, as briófitas são componentes muito importantes da biodiversidade, não só de ambientes tropicais. Só existe um lugar no mundo onde não existe briófita. Você sabe? No ambiente marinho. As briófitas compreendem o segundo grupo de plantas terrestres com a maior biodiversidade, perdendo apenas, é claro, para as angiospermas. As briófitas apresentam também uma importância evolutiva. Estão aí entre as primeiras linhagens de plantas terrestres. São super importantes para a compreensão da transição da vida do ambiente aquático para o ambiente terrestre e da colonização desse ambiente. Existem alguns vídeos aqui no canal sobre o assunto que eu recomendo fortemente também. O surgimento das briófitas está estimado aí para o Devoniano inferior, há quase 600 milhões de anos atrás. As briófitas, apesar de, enquanto grupo, terem surgido há muito tempo, é claro, que novas formas foram surgindo, as plantas foram evoluindo ao longo do tempo, mas muitas plantas atuais se assemelham morfologicamente aos fósseis, por isso que as briófitas são consideradas plantas conservativas. E elas apresentam um elevado sucesso evolutivo, tendo aí cerca de 15 a 18 mil espécies no mundo e mais de 1.600 espécies no Brasil. Por isso, eu acho que vale a pena, sim, estudar briófitas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aumentado um pouquinho o interesse por esse grupo de plantas fantástico que são as briófitas. E fiquem atentos às nossas próximas videoaulas. Abraços e até mais!